Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à aula número 1 do método Pandora, né? A aula onde eu vou começar a introduzir todo o método que nós desenvolvemos no Instituto, desde a sua criação até os dias atuais, para vocês especialistas, tanto da saúde e bem-estar do casal, quanto da saúde, né, em sexualidade e saúde íntima. Então, o método, eu quero apresentar já de forma mais estruturada o método Pandora para vocês. E vamos começar então, Everton, mas por que o nome Pandora, né? Em todas as outras aulas, eu sempre falo, né, que mexer com relacionamento é igual a caixa de Pandora, né? Que exatamente você não sabe o que vai sair lá de dentro. E aqui é importante porque as pessoas podem perguntar para você, né? De repente, é importante você entender esse método, vou apresentar os outros métodos para que vocês entendam a diferença. E quando um cliente ou um profissional questionar você, fala: "Espera, eu sei, o porquê do nome, eu sei como ele funciona, tem toda uma história, né, como os outros métodos também têm". Então por que que o nome, né, método Pandora, né? Por justamente fazer uma relação, né, com a caixa de Pandora, com o mito da caixa de Pandora, tá? Everton, eu não sei que mito é esse, então vamos entender então sobre esse mito. Então, o fogo era exclusivo de Zeus, certo? E o deus dos deuses, né? E o titã Prometeu, que era defensor dos humanos, conhecido também por ser inteligente, ele roubou o fogo de Zeus e entregou para nós, os mortais, segundo a mitologia, né? E essa ação de Prometeu permitiu que os homens se tornassem superiores aos animais, né? Mas, todavia, contanto, porém, como nós já vimos aqui no começo, o fogo era exclusivo de Zeus e dos deuses, né? Se não fosse Prometeu, a gente não teria acesso ao fogo, segundo a mitologia. E como mandatário supremo, né, como deus dos deuses, do Olimpo, Deus havia proibido que o fogo fosse entregue aos homens. Então, essa atitude de Prometeu despertou a raiva de Zeus, né? Despertou toda a sua ira e ele quis se vingar. Então, com o apoio de todos os outros deuses, ele incumbiu a Atena, a deusa da justiça e da sabedoria, e Hefesto, deus do fogo e dos metais, a criarem a primeira mulher que viveria entre os mortais, chamada Pandora, certo? Então, essa é a parte 1 da história. Vamos seguindo. E Pandora foi criada com diversas qualidades. Ela era inteligente, cheia de graça, beleza, doçura, paciência, tinha habilidades manuais, dança, tudo que uma mulher podia ter de bom, Pandora tinha, certo? Mas antes dela ser enviada à Terra, né, ela recebeu de Zeus uma caixa, e Zeus falou o seguinte para ela: "Olha, Pandora, essa caixa você vai levar, mas todavia, contanto, porém, você nunca pode abrir essa caixa". Então, os deuses criaram a Pandora, mandaram ela para a Terra com todas as qualidades possíveis e falou: "Ó, tem essa caixa aqui, mas você não pode abrir o que tem dentro, é só para guardar ela ali". Então, dentro dessa caixa, segundo a mitologia, estavam todas as desgraças do mundo: ódio, doenças físicas, doenças da alma, discórdia, guerra, inveja, certo? Mas, junto com todas essas desgraças, não só, né, de desgraças vive o homem, existia um único dom, a esperança, certo? Embora soubesse que não deveria abrir a caixa, Pandora não resistiu à curiosidade e, quando desobedeceu a recomendação de Zeus, ela libertou todos os males que estavam contidos naquela caixa, dentro daquele baú, certo? E se espalharam pelo mundo. E ela, arrependida pelo seu ato, ela fechou a caixa, né? E segundo a mitologia, é, a única coisa que ficou presa lá foi a esperança. E aí tem toda uma história e tal. Mas a ideia do nome exatamente é uma analogia que eu faço, e é uma coisa bem legal quando eu trago isso para os clientes. Falo: olha, relacionamento é igual o mito da caixa de Pandora. Ela tá lá fechado, o relacionamento tá lá quietinho, né? Sabe que tá bom ou ruim, você não tá lá, tá mexendo, sem mexer. Mas a partir do momento que nós, especialistas, abrimos o relacionamento, né, abrimos a caixa do relacionamento, colocamos a mão ali no negócio, tudo pode acontecer. Como a caixa de Pandora, pode sair coisa boa, como pode sair coisa ruim também.
Então, é exatamente por isso do nome, porque, uma das coisas que eu acredito muito e passo muito isso para vocês, exatamente por quê? Porque, mexer com relacionamento é isso, a gente nunca sabe o que vai sair de lá, dentro do relacionamento. Então por isso, certo, como o mito da caixa de Pandora, quando nós especialistas, quando a pessoa procura o nosso trabalho e a gente coloca a mão no relacionamento da pessoa, então pode sim ter um resultado bom. Nossa, nós recuperamos o relacionamento, restauramos, reconstruímos, deu tudo certo, feliz da vida, ou pode dar tudo errado. E quando eu digo tudo errado, é da seguinte maneira: o marido perceber que a esposa ele não ama mais, ele não é o relacionamento que ele queria, a esposa entender, falar, pô, esse não é o marido que eu quero para mim, eu não quero esse tipo de relacionamento para mim, e ela tem que tomar uma decisão. Ou ela continua no relacionamento desse, ou ela vai embora. Então, exatamente por isso o nome. Então, quando nós mexemos, entre aspas, né, coloquei até entre aspas aqui, no relacionamento dos nossos clientes, sempre é importante dizer isso, né? É uma das coisas que eu sempre repito isso. Então, quando o cliente chega até você na consulta avaliativa, antes de você fechar, você fala: olha, primeiro, mexer com relacionamento é exatamente como a caixa de Pandora, né? Que pode sair coisa boa ou pode sair coisa ruim. Então, quando o seu relacionamento tá ali, quando nós começamos a mexer realmente no seu relacionamento, colocamos a sujeira para fora, começamos a colocar o dedo na ferida, vamos dizer assim, tudo pode acontecer. O seu relacionamento pode ser restaurado, tá tudo bem, tudo feliz, vocês alcançarem exatamente a felicidade, ou pode, de repente, você, certo, que está buscando ajuda da esposa, em ver que, pô, esse parceiro não é o ideal, esse relacionamento não é mais saudável para você. E aí você vai ter que tomar uma decisão. Ou você quer continuar no relacionamento, mas já que a gente mexeu, né, e o marido, eu já vi acontecer, o marido fala: "Pô, agora eu entendi que não é mais para mim. Então eu quero que você tenha ciência e esteja disposta a pagar esse preço, porque a gente vai mexer e a gente não sabe. Tudo pode dar certo, como tudo pode dar errado. Você está disposta a pagar esse preço? Sim, estou disposta. Não, não estou disposta. Então eu não posso realizar meu trabalho, né? Exatamente. Isso é uma das coisas que muita gente, eu vejo muitos especialistas, muitos outros profissionais de outras áreas não fazem, não deixam muito claro. Então a pessoa, não sei se vocês já atenderam, coloca aí nos comentários. Não sei se você atende uma pessoa, essa pessoa já vem de outro profissional, não, porque eu atendi o profissional, meu relacionamento só piorou. Não, de repente não é por conta do profissional que piorou. O problema é que mexeu onde estava quieto, né? E a partir do momento que você levantou o tapete, você viu que tem sujeira ali embaixo. Ou você limpa, ou você finge que não. Mas aí que entra aquela frase que eu falo, né? Uma vez que você vê, você não desvê, né? Então, aí alguém tem que tomar uma atitude. Então, é muito importante deixar isso muito claro, certo? Na hora da consulta avaliativa, para a pessoa entender que realmente, cara, não é brincadeira. Mexer com relacionamento, sexualidade, saúde íntima, não é brincadeira, porque você pode entender que não é mais para você, o relacionamento realmente não é um relacionamento saudável para os dois, ou pode realmente dar tudo certo. Então tem que deixar muito claro, e por isso do nome, essa analogia também. Então a gente não tem como prever. Então, isso é muito importante. Muitos profissionais eu vejo, não, vai que eu vou resolver esse problema. Não, eu não sei se eu vou resolver. Porque, de repente, você quer continuar com o seu casamento, mas de repente a gente viu que não é para você mais, entendeu? Você tá num relacionamento abusivo, nenhum dos 2 mais um ama o outro, cara, a gente não sabe. Então, não dá para ser otimista demais e não dá para ser pessimista demais, né. Então, não dá para ser trágico e otimista demais. Então você tem que encontrar o meio termo, falar: "Olha, eu não sei o que pode dar, não tem como eu prever, até a gente colocar a mão na massa mesmo". Então você está disposta a pagar esse preço e saber que lá na frente tudo pode dar certo, tudo pode dar errado, não é o que você gostaria, mas é o que você precisa, né? Isso é muito importante a gente ver isso também. Então agora eu quero apresentar alguns métodos, né? Eu não vou falar sobre todos, eu vou falar de uma forma muito simplista, certo?
Então, você que é psicólogo terapeuta de outras áreas, eu vou fazer uma analogia bem simplista mesmo, só para que entenda o conceito. Não vou entrar fundo nos métodos, até mesmo porque eu não sou especialista nesses métodos, mas é só para você entender como funciona cada um dos métodos e como funciona o seu método, para que você possa, é assim que funciona, essa é a diferença. Então, é um jeito que eu posso explicar para as pessoas e eu posso entender como realmente faz a diferença o nosso método. É exatamente esse o objetivo. Então vamos começar com o primeiro método, né, vamos dizer assim, que é o método freudiano, que é o método da psicanálise, que foi criado pelo médico austríaco Sigmund Freud, né. E aí ele estudou o inconsciente humano, né, ele é intitulado o pai da psicanálise. Então ele acreditava que as coisas, memórias, crenças, ideais guardadas em nosso inconsciente afetam o nosso cotidiano. Então o principal objetivo da psicanálise é a interpretação de suas representações mentais, como sonhos, desejos, pensamentos, lembranças. E a partir dessa abordagem, certo? O psicanalista, né, o psicólogo, visa entrar em contato com o subconsciente e oferecer ao paciente a possibilidade de autocura, né? Ou seja, ele vai encontrar as respostas, né? O psicólogo não dá, você é isso que você tem que fazer e a culpa é sua. Não, ele vai trabalhando, né, com todo ah, as ferramentas que ele tem para que a pessoa encontre, que ela se autocure, que ela encontre a resposta da mudança, para gerar mudança dentro do comportamento dela, tá? E desta forma, a ação do inconsciente, certo? Do psicanalista é fornecer as chaves para a psique do paciente como se fosse um espelho. Então, basicamente, a psicanálise, né, vamos dizer, é um método freudiano. Então, o objetivo dele, através da, do trabalho, das técnicas que ele vai desenvolver, não vou entrar aqui agora, vai fazer com que o cliente, ele não vai dar as respostas, não vai dar cura para a pessoa vai encontrar as respostas e vai encontrar a autocura. E aí tende a ser um trabalho de médio a longo prazo, certo? E aí funciona, né? O método funciona, realmente funciona. Existe um outro método chamado método lacaniana, certo? Que é uma outra abordagem, né? Que vem com base na psicanálise de Freud, certo? Ou seja, o paciente deita no divã e discorre sobre uma variedade de assuntos enquanto o psicanalista pesca tendências, padrões em suas palavras. Então, as falas do paciente são interpretadas meticulosamente pelo profissional durante a sessão e, em algum momento, ele pode interromper. E você já viu até isso em filme, né? Quem já passou por tratamento também interrompe quando acha necessário para instigar as reflexões pertinentes àquele assunto. Então ele faz uma pergunta-chave, ele direciona a pessoa, fala: "Nossa, realmente eu não deveria ter feito isso, né?". Ou seja, ele não fala: "Você não deveria ter feito isso". Ele vai levando, né, o paciente até que o paciente entenda: "Eu não deveria ter feito isso. Realmente, eu não deveria ter feito isso", né. Então, esse é um método que não é indicado para atender, para resolver questões mais urgentes, tá. Então esse tipo de terapia é voltado para pacientes com interesse em se conhecer profundamente, entender a origem dos seus comportamentos e pensamentos, certo? Então, essa aí é o método eu vejo muito assim, psicanalistas usando muito o método lacaniano, né, eu vejo muito psicanalista. Psicólogo nem tanto, mas o psicanalista eu vejo bastante isso, tá. E aí a gente tem o TCC, a terapia cognitivo comportamental, e a gente tem agora até alguns cursos de coach usando essa técnica, porque o coach normalmente usava o método socrático e agora tem muitos coaches, né, criando, né, uma variação, introduzindo a terapia cognitivo comportamental, que é o que a gente chama de TCC, certo? Então, o seu principal foco, como o nome já indica, é o comportamento. Então, o paciente chega até a terapia com um ou mais comportamentos disfuncionais que lhe causa algum tipo de sofrimento. Lembre-se que, quando a pessoa ela vai buscar ajuda, você pode reparar, todas as descrições vêm a isso, a pessoa está sofrendo.
Ninguém acorda feliz, certo? Então ninguém vai procurar você por estar feliz. Nossa, eu vou procurar o Everton porque eu estou muito feliz, eu preciso fazer uma consulta com o Everton. Não, a pessoa realmente está passando por um momento difícil. Então, ao decorrer das consultas, né, o psicólogo ou o coach, agora que tem muita gente utilizando, ajuda a compreender a natureza dos seus pensamentos, das suas emoções, como eles afetam as suas condutas através de mudanças da mentalidade acerca da questão que traz o problema, o paciente então consegue mudar a sua forma de agir, certo? Então, ou seja, ele vai analisar os seus comportamentos, seus pensamentos, suas emoções e como isso, né, afeta a vida dele e como isso pode fazer uma mudança, né, uma mudança de ação para que possa resolver o problema. Então, como cada paciente possui um tempo único para internalizar os ensinamentos, internalizar, ou seja, a pessoa não dá a resposta. Então, eu tenho que fazer com que a pessoa encontre a resposta. Mais uma vez, ela vai internalizar isso, os ensinamentos da terapia e fazer as mudanças. Então, as consultas TCCs podem ser de médios a longo prazo, certo? Então, mais uma aí. O que eu vejo bastante eu acho muito boa essa terapia também, certo? Eu vejo muito alguns coaches trabalhando agora, saindo um pouco do método socrático, indo para o TCC, certo? A Caroline aqui, a pessoa pode ficar meses nesse tratamento e, às vezes, nem consegue resolver o problema. Exatamente. Então, esses métodos são métodos bons? São métodos muito bons. Porém, o profissional é bom, porque ele vai direcionando, vai levando o cliente, vai questionando, vai fazendo com que ele pense, né? Comece em colocar dentro dele um pensamento, fala, peraí, por que isso acontece? Por que eu sou assim? Né? E aí, tem gente que se adapta muito bem e consegue encontrar essa resposta, e tem gente que não consegue. Eu sou um cara que, cara, eu até consigo, mas eu demoro um pouco mais. Se alguém falar para mim, ó, tá errado, opa, peraí, né? Então eu tenho mais facilidade, eu não tenho tanto facilidade assim com métodos parecidos, tá? Então eu não sou muito nessa vibe. Um outro método que nós temos é o método socrático, que esse aí muitos coaches, terapeutas, de forma geral, usam muitos, né? Então, o método socrático é uma técnica de investigação filosófica feita em diálogo, certo? Onde o que consiste? O profissional conduzir o paciente barra cliente, que tem muitos coaches que utilizam, certo? Um processo de reflexão e descoberta dos próprios valores. Mesma coisa, tá vendo que todos os métodos seguem basicamente o mesmo padrão. Tanto é que tem algumas alunas nossas que são psicólogas, falam, Everton, uma das coisas que a psicologia trava muito, que a gente fica muito engessado, porque a gente não pode sair dessa linha, a gente não pode falar isso, a gente não pode, sabe, pô, tá errado, eu sei que o problema é ele, mas eu não posso falar, né, enfim, por quê? Porque é uma metodologia, funciona, mas não para todo mundo, né? E o método socrático também é a mesma coisa, vai direcionar, então o profissional faz uso de perguntas simples, quase ingênuas, que tem como objetivo, em primeiro lugar, revelar contradições presentes na atual forma de pensar do paciente barra cliente. Então, essas contradições são normalmente baseadas em valores, preconceitos da sociedade, né, conceitos já estabelecidos antes que ele comprou, um pitch que ele comprou, assim que o profissional ajuda a redefinir os valores, aprendendo a pensar por si mesmo, e aí cada indivíduo possui um tempo único, mesma coisa, para fazer essas mudanças. Então, os resultados podem ser de médio a longo prazo. Então, se vocês viram, todos os métodos até agora, eles têm ferramentas diferentes, formas diferentes de abordar, né, pontos que se diferenciam, mas o conceito geral é internalizar, ou seja, fazer com que a pessoa dentro dela encontre as respostas. Então, como cada profissão faz, é diferente. Mas o objetivo principal é, não vou te dar as respostas, mas você vai encontrar as respostas. E aí depende de cada pessoa o tempo. Tem gente que consegue fazer isso em uma semana, tem gente que consegue fazer isso em um ano. Eu conheço gente que já faz terapia durante 2 anos e até agora não se encontrou. Não sabe nem o que está fazendo. Está tudo bem também, né? Cada um vai no seu tempo. Quem sou eu para dizer, tá? E por último, né, antes de entrar no nosso, a terapia holística, que agora está em alta. Essa daqui eu não vou entrar muito em detalhes, porque ela tem uma gama diferente. A minha irmã é terapeuta holística, né?
Então, a terapia holística é um conjunto de terapias, né, que visam realmente a promoção da saúde, prevenção de doenças, agravos, alívio de sintomas, né? E aí você tem vários métodos. Então, a terapia holística não é um método só, são vários. Então, hoje, por exemplo, a gente tem dentro do instituto terapeutas holísticas de Reiki, florais de Bach, é muito legal também, massoterapia, reflexologia, acupuntura, cromoterapia e assim por diante. Então, tem vários tipos de terapia holística. Então, não vou entrar em cada uma delas, porque são totalmente diferentes cada uma, né? Mas existe a terapia holística que está crescendo bastante, certo? E cada uma delas tem um jeito diferente, uma técnica diferente para trabalhar. Mas lembre-se que elas não são focadas em relacionamento e sexualidade. Elas comportamento, indivíduo, autoconhecimento, é outra pegada também, mas cada uma tem o seu método. Eu não vou entrar nesse item aqui. Tem outros métodos? Tem, mas isso eu citei agora os principais. Então, basicamente, quase, vou dizer assim, todos que a gente viu até agora, eles têm técnicas diferentes, abordagens diferentes, o que eles olham, como eles questionam, como eles levam o cliente, mas o objetivo final é: eu não dou uma resposta para você. Você, cliente, junto com o meu trabalho, você vai encontrar a resposta, vai entender que você é o agente transformador, e aí, quando acontecer, você vai fazer a sua transformação. Basicamente é isso, tá? Fez sentido aí? Conseguiram entender? Coloca aí nos comentários. E aí a gente tem o método Pandora, que é totalmente averso a todo o resto, né? É totalmente diferente. Porque aí o que, que eu imaginei quando eu criei o método em 2000, né? Comecei a criar o método em 2016. Falei, cara, eu não me adequo a métodos assim, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu preciso ter algo diferente. Então, o método Pandora é uma técnica de investigação feita também em diálogo, certo? Que consiste onde o especialista vai descobrir quais problemas, dores que afetam o cliente, certo? Em seu relacionamento, vida sexual e saúde íntima. É um diálogo, não é um monólogo, certo? Até aí tá tranquilo. Então, para isso, o especialista faz a sondagem até descobrir as dores primárias, ou seja, qual é a dor que causa as demais dores, porque aí você tem a dor primária e depois você tem os sintomas, né? Então, por exemplo, Everton, é, por exemplo, nós estamos brigando dentro do relacionamento. Essa é a dor primária? Não necessariamente, porque a dor primária pode estar o quê? Os valores estão desalinhados, o que eu acredito é diferente. E isso vai gerar as brigas. Então, a briga em si, a discussão não é a dor primária, mas a dor primária é o que causa isso, né? Então, nosso trabalho como especialista, através da sondagem, através do diálogo, tá? E a gente já viu isso já no método, na parte de atendimento, mas a gente vai ver nas próximas aulas também de uma maneira diferente, a sondagem, né, as perguntas para descobrir a dor primária. Uma vez que você descobre a dor primária, certo? Você, especialista da saúde e bem-estar do casal, ou especialista em sexualidade e saúde íntima, diz o que fazer. Exatamente. É isso que começa a diferença. Então, nós dissemos para a pessoa o que ele precisa e não o que ele quer ouvir. Ou seja, o errado é você. O errado é você. Então, o método é para isso. Então, ele funciona por quê? Porque eu digo onde está o problema. Eu não vou fazer com que ele encontre, o problema está do jeito que você fala, olha, o jeito que você age, ou o seu comportamento. Não, você não vai encontrar a resposta. Eu vou dizer, olha, de acordo com tudo que nós vimos até agora, o problema é esse, assim, esse assado, por conta disso, disso e disso, então a culpa é sua. Eu atendi um caso uma vez de uma cliente que ela estava brigando com o marido, sempre discutia com o marido, tal, e o marido, né, nunca rebatia nem nada, e ela, não, porque ele não faz as coisas que eu gosto, porque não sei o quê. Aí eu olhei e falei, tá, o que que aconteceu? Não, porque eu briguei com ele, porque ele não fez, tal, porque não já se viu e tal. Eu falei, tá, vamos lá. Sabe de quem que é a culpa? Sua. Ela parou. Como assim? A culpa é sua. Por que que ele não faz? Porque você pressiona, você critica, ele fica com medo de agir, de receber crítica, então ele não faz. A culpa é sua.
Você causa isso. Além disso, você causa um dano emocional ainda nele. Aí que ela caiu, falou, sério? É. Então, no nosso método, nós dissemos, nós vamos dizer para ela, nós dizemos exatamente quem é o culpado, onde está o erro. Então, ela não precisa todo esse tempo para descobrir. Então, nós dizemos, mas, certo? Ao contrário dos outros métodos, nós damos a resposta, mas nós não decidimos pelo cliente ou pela cliente. Então, existe uma grande diferença. Então, eu digo exatamente, falo, olha, o problema, por exemplo, eu atendi um caso, vou dar um exemplo prático para vocês. Eu atendi onde a minha cliente dizia o seguinte: eu estive num relacionamento abusivo. Eu fiquei 1 ano no relacionamento abusivo e não sei o quê, e contou toda a história dela, aí, conversando na consulta, né, primeira consulta tal, eu falei, olha, primeira coisa, você não estava no relacionamento abusivo. Você não sofria de um relacionamento abusivo. Não, não, você era abusadora. Ela parou. Você era abusadora. Quem era a vítima era a pessoa com quem você estava. E não você. Você não foi a vítima, você foi a abusadora. E na cabeça dela, ela era a vítima do relacionamento abusivo. E aí, quando eu expliquei, falei que ela era, expliquei por quê, o que estava acontecendo, tudo aquilo que o cenário, e ela viu de um outro ângulo, ela falou: opa, nossa, realmente eu era abusadora. Aí é quando a ficha cai, a pessoa entra em choque, né? Meu Deus, não acredito que eu fiz ela passar por isso. Fez. Aí agora a questão é, eu não vou decidir para você se você vai pedir desculpa, se você não vai, se você vai querer ficar junto, se você vai se separar. Qual é o meu trabalho agora? Eu vou criar cenários. Então, o cenário número 1, a gente vai ter uma aula de cenário. Cenário número 1, vocês duas vão querer, então você assumiu que você é primeiro cenário número 1. Você fingir com que o que aconteceu não foi nada, se sentir ainda como vítima, certo? Porque não fazer nada também é uma escolha. E aí agora eu quero que vamos colocar juntos aqui. Qual é o preço que você vai pagar por isso? Qual é a consequência que isso vai gerar no seu relacionamento? Como isso vai afetar você e a pessoa que está com você? Cenário número 2, você entender que você está num relacionamento abusivo, né, que você é abusadora e que agora você precisa fazer uma mudança. Vai ser fácil? Não. Vai gastar muito mais energia? Vai. Qual é o preço que você vai pagar por isso? Eu vou ter que me policiar, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Ou seja, eu vou ter que fazer um monte de coisa. Então, peraí. Você entendeu? Esse é o objetivo. Você cria cenários e esses cenários a pessoa decide. Então, qual cenário você quer? Você quer continuar do jeito que você está, mudar, seguir para frente? O que você vai decidir? Aí cabe a você decidir. Então, nós dizemos para ele ou para ela exatamente o que precisa ser dito. Se a culpa é dele, se a culpa é dela, onde está errado, nós mostramos o erro, os comportamentos, nós colocamos ali, é a lupa, ó, é ali. Mas nós não decidimos. Nunca, isso é muito importante. Como eu já vi profissionais falando, não, você deve se separar do seu parceiro, da sua parceira. Não. Se você continuar junto, o que vai acontecer? Se você se separar, o que vai acontecer? Se você não fazer nada, o que vai acontecer? Né? Então, eu mostrei os cenários, agora cabe a você decidir. Então, diferente dos outros métodos, nós dizemos o que a pessoa precisa ouvir e não o que ela quer. Nós realmente falamos o que ela precisa mudar, onde está o erro, o que está acontecendo. Nós não esperamos o cliente entender e descobrir isso, porém, nós não decidimos. Nós criamos os cenários e a pessoa decide para qual caminho ela quer seguir. O seu trabalho é ajudá-la a enxergar o todo, e aí a decisão, olha, é com você, decide o que é melhor para você, com base em tudo isso que a gente conseguiu enxergar do que está acontecendo com você. Tá? Então, esse é o grande diferencial. E com isso, né, a gente consegue mais velocidade. Então, quais os grandes diferenciais do nosso método, certo, para os outros métodos? Primeiro, deixa eu olhar aqui. Primeiro, você diz o que o cliente ou a cliente precisa ouvir, e não o que ele ou ela quer ouvir.
Então, você diz então é muito importante na consulta avaliativa, primeira informação, olha, mexer no relacionamento é igual a caixa de mito da caixa de Pandora. A gente vai abrir o seu relacionamento e não sabemos o que vai sair de lá de dentro. Pode dar tudo certo, ou como pode dar tudo errado, entre aspas, né, que é o que não é o que você gostaria, mas você está disposto ou disposta a pagar o preço por isso? Estou. Outra informação importante: o meu trabalho é dizer para você o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Ou seja, se eu disser para você que a culpa é sua ou que realmente esse relacionamento não é o ideal para você, cabe a você decidir se você quer ou não. Mas eu vou dizer para você o que você precisa e não o que você quer. Eu não vou falar para te agradar. Simplesmente eu vou falar a real para você. Um outro diferencial: o cliente não precisa achar a resposta. Nós damos a resposta para ele ou para ela. Mas, segundo diferencial, nós não decidimos. O poder de decisão ainda é do cliente ou da cliente. Nós só ajudamos, né, a escolher o melhor caminho. Então, a gente ajuda a entender as opções. Ó, porta número um, você vai fazer isso, isso, isso. Porta número 2, vai acontecer isso, isso, isso. Porta número 3. Então tá, qual porta você quer entrar? Cabe a você decidir para onde você vai, tá? E com isso, nós temos um grande diferencial, que é a maior velocidade na hora dos atendimentos e dos resultados, tá? Estão conseguindo entender a diferença? Então, o grande diferencial nosso, deixa eu voltar aqui, o grande diferencial nosso são esses aqui. Você diz o que o cliente precisa e não o que ele quer. Você O cliente não precisa achar a resposta, você diz exatamente a resposta. Você não decide por ele, mas ele continua com poder de decisão. E com isso você tem maior velocidade nos resultados. Ou seja, o nosso trabalho tende a ser de curto a médio prazo, raramente de longo prazo. Eu mesmo nunca tive um caso de longo prazo, coisa de no máximo 6 meses já resolvi o problema. Então nunca atendi casos de 1 ano, por exemplo. Geralmente, no máximo 6 meses, 7 estourando, já resolvi o problema. A não ser que o cliente ou a cliente não faça o que precisa ser feito, né? E aí não tem muito o que fazer. Mas esses são os diferenciais. E, o que que nós usamos? Terapia ou tratamento, né? O que que é terapia? Então terapia provém do grego terapeia, né, do verbo terapeu, que prestar cuidados médicos, tratar, o termo foi usado na medicina por Hipócrates e Galeno. Eles se referiam à terapia médica, cirúrgica, certo? Para cuidar dos enfermos, visando a cura de doenças. Então, hoje, a terapia popularmente chamada, né, nós levamos a terapia para a psicoterapia, que é psicomente, terapia, curar. Ou seja, hoje, quando você fala terapia, as pessoas entendem o quê? Psicoterapia, que trabalha a cura da mente. Então, a psicoterapia consiste em um conjunto de práticas terapêuticas entre o paciente e um psicólogo, com a intenção de diminuir os sofrimentos, interpretar eventos, enfim, tá? Então, a terapia originalmente cuidados médicos e hoje terapia, popularmente a gente associa, né, a grande massa associa, não todo mundo, mas associa a grande massa em psicoterapia. Psicomente, terapia, curar a mente, né? Ou seja, a parte da psicologia, certo? E tratamento? Tratamento é um conjunto de meios que se utilizam para aliviar ou curar uma doença, chegar à essência daquilo que se desconhece ou transformar algo. O conceito habitual no âmbito da medicina, né? Então, Everton, qual que eu devo usar? Né? Porque tem muita gente que fala o seguinte: olha, eu sou terapeuta, né? A gente vai ver isso. Eu faço terapia, então você aprendeu vários métodos agora e o nosso método. Então, qual que é o certo? Terapia ou tratamento? Certo? Everton, eu vou dizer o seguinte: Everton, eu quero usar terapia. Pode? Pode. Se você quiser usar o termo terapia, pode. Eu, particularmente, não gosto de. Eu não uso o termo terapia. Eu prefiro usar tratamento, certo? Por quê? Ó, você vai passar pela consulta, pelo tratamento. Por quê? Porque quando a gente fala de terapia, o pessoal vai associar com um método
socrático, lacaniano, método freudiano, terapia holística, e ele vai associar ao método tradicional, né, de terapia. Então, eu, particularmente, não uso o termo terapia. Eu uso sempre tratamento, porque é algo mais neutro. Então, é melhor para associar ao nosso trabalho, não vincular ao método, certo? Da terapia tradicional. Mas se você quiser usar o título, o termo terapia, fica a seu critério, não tem certo ou errado. Mas eu não uso por conta disso, para que não vinculem a ter o meu trabalho, né, terapia com o método tradicional, porque aí é mais difícil. É tratamento, é terapia? Não, não é. Você consegue quebrar isso. Ah, é terapia? Não, o meu é tratamento. Mas qual a diferença? Aí você, com essas informações que você tem hoje, você fala, ó, a diferença é essa. Ah, é método, exatamente. Então, um tem um método e o outro tem outro, certo? Então, eu prefiro usar o tratamento. Mas se você quiser usar a terapia, quem sou eu, né? Everton, eu faço então, eu tenho método, eu sou terapeuta especialista. Obviamente, você é especialista, né? Mas tem gente que usa, não, eu sou terapeuta. Eu acredito, eu vou dizer para você que nesse caso não entra, não condiz. Então, por exemplo, Everton, eu sou terapeuta? Não, você não é terapeuta. Por que você não é terapeuta? Porque você não aprendeu, pelo menos aqui, a metodologia tradicional de terapia. Ou seja, você não é psicóloga, você não é, a não ser que você tenha outra formação, mas aqui você não aprendeu métodos tradicionais. Então, você não se formou em psicologia aqui, você não fez método socrático, ou método lacaniano, então você não é terapeuta. Você é um especialista numa determinada área, mas você não é terapeuta porque você não utiliza a metodologia tradicional como o terapeuta holístico, como o psicanalista, o método lacaniano, psicólogo, o método freudiano, enfim. Então, eu acredito que nesse caso, Everton, eu posso usar o título de terapeuta? Se você quiser, quem sou eu para dizer que não, né? Não sou, né? Mas não condiz. Vou dizer para você que não condiz, não combina. Em uma hora, a pessoa vai confundir seu trabalho com os outros terapeutas tradicionais. Lembra? Porque você não é um diferencial, você é mais um terapeuta. Ser especialista é diferente, porque quase ninguém é. Então, peraí. Então, eu sou especialista, mas qual a diferença entre um terapeuta e um especialista? Ah, o terapeuta usa métodos, certo? Como o método lacaniano, método socrático, método freudiano, terapia holística. São métodos onde tem várias ferramentas diferentes, mas basicamente eles fazem com que você encontre a resposta aos seus problemas e você tenha a sua autocura. Meu trabalho como especialista, não. Eu te dou a resposta, eu te mostro os caminhos e você decide qual caminho seguir. Então você não encontra só autocura. Eu digo exatamente qual caminho percorrer para chegar nessa cura que você precisa do seu relacionamento, da sua vida sexual e assim por diante. Então, tá vendo? Você tem base para quebrar e até falar, mas eu já fiz terapia, tudo igual. Não, não é. Peraí. Meu não é terapia. Eu não sou terapeuta. Opa. Por quê? Qual que é a diferença? Então, é um jeito também de você mostrar que o seu trabalho é diferente e não entrar no mesmo balaio dos outros terapeutas. Mas, se você ainda quiser usar o título de terapeuta, quem sou eu para dizer, né? Fechamos, então. Vamos voltar aqui. Dúvidas, perguntas sobre a primeira aula aqui do método. Vamos lá? Vamos abrir aqui o microfone. Se alguém tiver dúvida, me pergunta. Olha, cabe no horário, hein? Para outra aula. Deixa eu ligar o microfone aqui. Vamos lá, se alguém quiser abrir o microfone, pode abrir. Deixa eu olhar aqui da Carolina. A Carolina. E quando o profissional também é formado em terapia florais, por exemplo, também é especialista, é melhor divulgar o especialista? Eu acho que é bom divulgar os dois. Ó, sou terapeuta holística, florais de Bach, você fala? Né? Sou terapeuta florais de Bach e especialista em sexualidade e saúde íntima. São duas coisas completamente diferentes, concorda? Então, tipo, não tem como juntar no mesmo lugar, eu acho, né? Ah, não, Everton, eu só quero usar o título de terapeuta só porque eu já sou. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Quem sou eu, né? Mas eu acho que em algum momento você vai pagar o preço por isso. Né? Eu acho que a conta vai chegar de algum jeito, chega. O que mais? Dúvidas, perguntas? Abra o microfone.
Ninguém? Direito. Mais alguma dúvida? Se alguém abrir o microfone aí? Tranquilo? Enquanto isso, vou abrir o outro. Depois a gente vai ter a próxima. Deixa eu até parar aqui a gravação. Depois a gente vai ter a aula, a próxima aula na semana que vem a gente vai ter sobre cenários. Vai ser bem legal.